Ok, então hoje nós vamos falar o capítulo 12 de Gênesis, e o título desse capítulo é Uma Caminhada de Fé, que é a primeira vez agora que nós vamos ouvir falar, né, sobre Abraão, que depois teve seu nome, né, que mudou para Abraão, mas até então era Abrão. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Agora vocês me falam se vocês estão vendo a minha tela. Faz um sinal de ok, ok. Então, vamos lá, pegar aqui. Vamos lá. Então, Gênesis capítulo 12, o chamado de Abrão. Deixa eu ver se eu tirar a gente tá aqui. Então. O que eu fiz? Queria diminuir a gente aqui. Bom, vou passar para o cantinho aqui. Então, vamos lá, queridas, o chamado de Abrão. Do versículo 1 ao versículo 4. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Esse é de 1 a 4, tá? Então, quais os pontos principais de destaques aqui dessa parte? Deus deu uma ordem a Abrão. Ele falou, né? Saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, aqui a gente tem duas ordens. A primeira é saia da tua terra. Então, o que Deus fez aí? Ele quis dar para Abrão uma nova história, um novo começo, né? Então, não há novo começo, nem coisa nova, se Deus não falar. Deus falou a Abrão e isso bastou, né, para ele mudar o rumo da sua história e o rumo da história da humanidade. Quando Deus tem um propósito para a vida de alguém, podem ter certeza que não é só a vida dessa pessoa que está em jogo, muitas outras coisas vão acontecer de acordo com aquela vida que ele está transformando, né? Deus, ele aproveita uma situação, levanta uma pessoa, mas que isso vai estar envolvido, isso envolveu a humanidade toda, não só a vida dele. Então, quando ele falou, né, saia da tua parentela, ele tirou Abrão da zona de conforto da vida dele. Ele estava na terra dele, com as coisas que ele já tinham conquistado, com a família. Então, ele estava ali na sua zona de conforto. Mas o Senhor disse para ele, né, saia da tua parentela. E uma outra coisa importante para dizer aqui é o seguinte: Terá, que era o pai de Abrão, ele era idólatra. Lembra que a gente falou que ele, para poder ser reconhecido e prosperar, como ele viu que lá em Ur, né, Caldeu dos Ur, tinha um povo que era idólatra, ele resolveu criar imagens para vender. E ele foi prosperando assim. Então, a família de Abrão era uma família politeísta, que tinham vários deuses. Então, quando Deus fala para ele sair da sua terra, ele estava querendo que ele se desvinculasse desse vínculo, né, idólatra. Então, não tem como a gente mudar a nossa vida se a gente não deixar coisas que não são de Deus para trás. Deus precisou, né, tirar dele essa família que ele tinha, né? As coisas que ele tinha conquistado provavelmente também tinham sido, né, pelo dinheiro da idolatria. Então ele quis o quê? Ele quis tirar mesmo ele daquela situação para ele ter uma nova história, para começar uma nova história.
E a segunda ordem dele era, né, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele também não sabia nem para onde ele estava indo, mas Deus disse, né, vá que eu lhe mostrarei. Então, deixando para trás, né? Ele precisava romper com essa terra pagã, com essa parentela que adorava outros deuses. E só depois do rompimento com o passado é que existe uma caminhada rumo ao futuro. Não se pode levar coisas. Várias vezes na Bíblia fala, né, de novos tempos, mas quando a pessoa levava, lembra que Deus falava assim várias vezes, não pegue nada, né? Vá embora sem levar nenhum tipo de pertence, porque é para a gente não carregar para uma nova história coisas antigas que muitas vezes nos amarram a outras ideias, outras crenças. Precisava ser tudo novo, né? Ele tirou do politeísmo idólatra, né? Que é poli, né? Que eram vários deuses, para ele ser representante do monoteísmo, né? De um só Deus da história. E ele obedeceu, né? Ele obedeceu sem saber nem para onde ele estava indo, nem quando que ele iria encontrar essa terra que ele mostraria, nem como ele iria encontrar e nem por que ele estava indo. Ele simplesmente obedeceu essa ordem e deixou sua terra, o seu povo, a sua cultura e sua religião. Isso a gente faz lembrar, né? Hebreus 11:1, que diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, porque ele não tinha certeza de nada, né, nem de lugar, nem de como seria, mas ele obedeceu e não ficou questionando, simplesmente ele obedeceu e foi, né, sem fé é impossível agradar a Deus. Em segundo lugar, depois dessa ordem, tinha a promessa. Ele fala: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos serão abençoados. Então, tinha uma ordem, tinha uma promessa. Quando ele fala: farei de você um grande povo, ele estava querendo dizer que dele viriam vários descendentes, só que, gente, a mulher dele era estéril. Então, assim, não era uma promessa frente a uma coisa muito óbvia. Não, era uma coisa que precisaria de um grande milagre. E nisso, Deus prova e testa a fé de Abraão, né? Porque diz assim: a partir de vocês virá uma grande nação. E aí ele pensa: mas a minha mulher é estéril. Então, não existe limites para as promessas do Senhor. Mesmo quando parece que a coisa é muito impossível, não existe impossível para Deus, né? E eu acredito que Deus escolheu o cenário ideal para que isso se rompesse, né, em fé, para que até hoje a gente pudesse ter esse exemplo, que ele acreditou mesmo, né, que a sua mulher era estéril, ou seja, Abrão, né, depois que ele se tornou Abraão, ele teve Isaac com 100 anos. Então, quem diria, né, que uma mulher já em idade avançada daria um filho? Quanto tempo eles não tiveram para duvidar, né? Até para abandonar essa ideia, achando que já era. Quantas vezes a gente pensa alguma coisa já está perdido, né? Diz: eu o abençoarei, né? Quando a Bíblia fala de bênção, a bênção ela traz poder para a nossa vida. A gente sabe que é algo que é acima de tudo e de todos, quando a gente sabe que Deus ele abençoa, né? Quando a gente vê na Bíblia que fala: Deus dá isso, Deus dá aquilo a todos que o amam, a todos que, né, o temem, o obedecem, a gente tem que se apossar dessas promessas. Porque ele não fala para os perfeitos, para os que não têm pecado, isso não existe, só Jesus não tinha pecado. Mas aqueles que o amam, ele fala: aos seus, né, a meus amados darei enquanto dormem, né? Ele fala que aquele que faz dele o seu refúgio, a sua fortaleza, ele dará ordem aos seus anjos. Tudo isso é pelo amor que a gente tem a ele, não algo muito difícil de se alcançar, que seria uma perfeição. Nenhum deles na Bíblia foram perfeitos, né? Tanto é que Abrão, ele não tinha uma vida diferente para Deus ter justificado de chamar ele. Ele era uma pessoa normal e morava numa família que ainda idolatrava vários deuses, né? Mas ele escolhe as pessoas que ele quer levantar e aí depende da gente de cumprir o chamado dele para nós, né? Esses dias eu estava ouvindo, não lembro quem que estava falando sobre que todo aeroporto que acho que era o Lucinho,
Todo aeroporto que ele vai, tem um lugar que eles chamam de cemitério de avião, que é onde ficam os aviões que não tem mais funcionalidade, né? Aí ele fala que, né, que dá uma dó de ver aqueles equipamentos enormes que um dia voaram tão alto, assim, parados, que tudo que não tem uso perde a sua função. Até os nossos, né, se a gente tem uma perna, que a gente, acontecer alguma coisa, a gente não consegue mexer, tem que fazer fisioterapia, porque senão ela começa a definhar, né? E quando a gente larga o nosso chamado, a gente também perde a nossa função. Então, a gente sempre tem que lembrar que se Deus nos chamou para sermos embaixadores de Cristo, né, que ele chamou a todos nós, quando a gente tem isso dentro da gente, a gente não pode parar, né, deixar esfriar, porque senão a gente perde a nossa função. E Abraão, ele cumpriu a função dele, né? Ele simplesmente não deixou, acho que eu ouvi coisa, acho que não tem nada a ver, imagina que eu vou sair assim, sem uma garantia, né? E naquela época, gente, não era que nem era hoje, não, que tinha como dar notícia, tinha como saber como era no lugar, ele simplesmente saiu sem eira nem beira, com uma tenda, né? E com a certeza de que ele estava confiando em Deus. Aí também diz que tornará o nome famoso, né? Em outras versões fala, engrandecerei o seu nome. Naquela época, essa questão do nome era uma questão muito importante, né? No Antigo Oriente, o nome ele não era meramente um rótulo, ele era a revelação do caráter da pessoa. Equivalia o quê? A personalidade dela. Então, um grande nome acarretava não só fama, mas uma autoestima social, era um homem de caráter superior, né? E Deus quer fazer de Abraão uma personalidade inigualável. Lembra os construtores de Babel, né, que queriam engrandecer o seu nome? Né, eles tiveram, né, fracassaram no que eles queriam fazer, porque eles queriam por si só. Aqui não, aqui é o contrário, aqui é Deus dizendo que vai engrandecer o nome de Abraão. E diz também que ele será uma bênção, né? Fala, tu será uma bênção. E isso é o que? Ele ia ser portador de bênção. As escrituras dizem lá em Provérbios 10, 7, que a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Então, abençoar, ele ia ter um nome engrandecido por Deus pelaquilo que ele estava fazendo, pela fé que ele estava tendo numa coisa que ele não tinha certeza. Né? Então, isso para Deus é uma coisa muito importante. Por isso que fala, né, que a gente vai achar, Deus vai responder quando a gente clamar com todo o coração, né? Ou seja, é a fé na certeza de que Deus nos ouve, é aí que a gente encontra com Ele. E diz também que Ele iria abençoarei os que te abençoarem, né? Ou seja, ele seria uma força abençoadora e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, quem fosse contra ele também estaria sobre a proteção do Senhor. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, ele seria uma fonte de bênçãos até hoje, né? Então, até hoje, nós temos essas bênçãos, não porque somos sangue de Abraão correndo em nossas veias, mas porque nós temos a fé, né, de Abraão habitando no nosso coração. E também teve uma ordem, uma promessa e a obediência, né? Aí diz que 12.4 diz, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, ele não discute, ele não protela, ele obedece. Obedece a Deus imediatamente, pois a fé confia e obedece. Aí eu gostei muito dessa parte, coloquei até em letra grande, fala que a fé e a obediência, elas formam uma unidade. Não há fé sem obediência e nem obediência sem fé. Né? Então, a gente não consegue obedecer a Deus, ainda mais uma coisa tão vaga, se a gente não tiver fé. E quando a gente tem fé, a gente obedece. Eles formam uma unidade. E aí diz, né, um pouquinho mais para frente, ali ele tinha 75 anos quando saiu de Harã, versículo 5, tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, versículo 6, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então, assim, a terra que ele pensou que seria a terra prometida estava habitada pelos cananeus, ou seja, não tinha como ser dele se já tinha dono.
né? Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei essa terra a seus descendentes. Aí Abrão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor. Então ele podia pensar, mas como que vai ser meu se já tem dono, né? Mas não, ele acreditou e construiu o altar. Aí diz que dali Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou seu nome. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção a Negueb. Então, assim, todo lugar que ele chegava, ele construía um altar. Esse altar, né, ele responde o quê? É como se ele estivesse concretizando esses encontros. O altar, ele significava a elevação de uma situação, tanto para sacrifício, para oferecer sacrifícios, como para adorar a Deus. Eles não tinham essa coisa de a gente vai para a igreja, né? O altar significava aqui estou orando a Deus. Então, todo lugar que ele chegava, ele fazia um altar para engrandecer o nome do Senhor e concretizar aqueles encontros. Isso reafirmava para ele, tanto para ele internamente, como para os outros demais que viriam, pois estariam vendo que ali, né, alguém fez uma oferta ao Senhor. E aí, meninas, depois fala sobre que eles foram para o Egito. O que acontece? Ali em Canaã começou a ter muita escassez de alimentos, então começou a ter fome. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Aí fala que, chegando no Egito, ele disse para Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és a mulher formosa. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta sua mulher, ele fala, vão me matar, porque vão querer você para eles, porque ela era muito formosa, muito bonita. E aí ele fala que você é minha irmã. Eles eram irmãos mesmo, meio irmãos por parte de pai, mas eles eram casados. E nisso, Abrão, em vez dele confiar, ele mesmo já começou com essa dúvida de que ele tinha que tramar alguma estratégia, porque se viessem tentar tirar Sarai dele, iam querer matar ele, né? Então, ele colocou a fé dele nas circunstâncias. Ele não, e tudo indica que ele não perguntou para Deus se ele iria para, se era bom ele ir para o Egito ou não, né? Porque não fala nada que aconteceu nenhuma intervenção de Deus nesse período. Isso significa o quê? Que Deus estava em silêncio. Ele não perguntou para Deus se era bom dele ir para o Egito. Ele mesmo decidiu ir. Por quê? Porque parecia uma coisa boa ir para o Egito, já que lá é um lugar de escassez, né? De escassez não, que tinha o Rio Nilo, que tinha que daria para eles se alimentarem. E ele foi, mas ele não perguntou para Deus. E nisso ele cometeu 4 erros pela sua falta de fé. A primeira, ele deixou de confiar para tramar. Então, ao invés de ele confiar, não, vamos, porque Deus vai nos guiar, Deus vai nos proteger, ele já começou a pensar. Se o pessoal do Egito vê você, vão querer você para eles, vão querer me matar. Ele mesmo já foi ficando em dúvida desses temores dele, e começou a tramar uma estratégia. Deixou de confiar para ter medo, né? Então, ou seja, se Deus tinha dado a missão, ele daria a provisão. Mas ele se antecipou no medo e começou a criar uma estratégia. Terceiro, ele deixou de se preocupar com os outros para se preocupar consigo mesmo, porque ele colocou em risco, né, a vida da mulher dele para que ela protegesse ele, ao invés de fazer o contrário, que ele deveria protegê-la. Mas ele ficou com medo da própria vida e parou de pensar nos outros para pensar nele, né? E aí, em quarto lugar, ele deixou de trazer bênção para trazer julgamento, porque nós vamos ver que com isso Deus trouxe maldição na casa de Faraó, né? Então, o que teve aí? Teve uma mentira, né? Ele é movido pelo medo, e o medo é incompatível com a fé, e nisso ele quis mentir para o Faraó, dizendo que eles eram irmãos. Então, ele, para se proteger, ele contou essa mentira ao invés de proteger a sua mulher. Essa questão do harém, né? Os faraós tinham um harém onde eles levavam as mulheres para desposar com elas. E o medo dele era tão grande de que pegassem ela para o harém, né? Que isso foi o fruto do seu presságio. Aconteceu exatamente como ele temia, de tanto que ele, né, colocou na cabeça que isso poderia acontecer, que aconteceu, né? Uma falsa recompensa, por quê? Fala lá que, ó, fala assim, ó,
Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele, vamos matá-lo, para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã, e eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio viram, falaram maravilhas dela ao faraó e levaram para o palácio. Por causa de Sarai, Faraó deu muitos presentes a Abraão: ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos, servas e camelos. Então, o que acontece? Essas recompensas, vamos dizer assim, eram recompensas que iam trazer... Quando a coisa não é de Deus, gente, mesmo que é bom, vira ruim. Porque, se vocês lembram que um pouquinho mais para frente, por causa desse tanto de jumento, de boi, de coisas que eles ganhou, os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão, porque dizia que não tinha pasto suficiente para todo mundo, né? Então, o presente que parecia ser algo bom, virou motivo de encrenca. Outra coisa, né? Eles também receberam servos e servas. Aí, essa serva egípcia Agar, que ele ganhou, vamos dizer assim, né? Por causa de Sara, também foi motivo de desavença depois entre Sarai e Abraão. Foi por causa dela que teve Ismael, e até hoje tem essa rixa, né, entre Palestina e Israel. Então, aquilo que parecia ser um presente, quando não é abençoado, ele vai trazer desgraça. Mesmo parecendo ser coisa boa, veio para trazer problema, né? E, em quarto lugar, uma maldição. O Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas. Então, ou seja, aquele que foi chamado para ser bênção, ele estava causando maldição na casa de Faraó. Então, por causa de um erro, de uma dúvida, de um medo, ele foi motivo de maldição na casa de Faraó. Aí teve uma reprimenda, ou seja, o ímpio Faraó, que era um cara idólatra, né, que não era piedoso, ele estava nessa hora repreendendo Abrão. E Abrão nem se defendeu, porque ele estava errado, né? O silêncio de Abrão é a sua confissão de culpa, e o pecado deixa o homem mudo e sem argumentos. Por isso que nesse tempo não fala que Deus interveio, porque eles estavam agindo por conta própria. Então Deus, né, teve que ajudar a consertar a situação, mas eles sofreram as consequências, porque com certeza não foi nada agradável, nem para Sara, né, nem para Sarai e nem para Abrão, que ela ficasse lá com o faraó. E uma expulsão. Abrão vai para o Egito por medo e sai expulso por faraó. Eles chegaram aí, mandaram ir até lá, né, no comecinho do Egito, para ter certeza que eles estariam saindo de lá, porque eles representavam maldição. Então, ele foi envergonhado por Deus e humilhado pelas pessoas, né? E isso trouxe toda essa consequência. Acabou a apresentação, foi rápida. Bom, aí, deixa eu parar aqui. Uma coisa que eu acho interessante colocar é que algumas coisas, né, levaram Abrão a esse fracasso, né, a essa falta ele começou bem, ele começou acreditando e partindo sem duvidar daquilo que Deus queria dele, mas quando começaram, né, os desafios, ele começou a achar que ele teria solução. Ele esqueceu de que quando Deus ele dá um plano, né, um caminho, ele vai cuidar do começo, do meio e do fim. Não cabia a ele querer decidir, no caminho nós vamos encontrar com um cara, ele vai levar você de mim, vai me matar. E muitas vezes a gente começa, né, não, eu vou confiar, eu sei que esse é meu caminho, o Senhor me deu esse caminho. E começam os desafios, a gente já começa a querer dar de Deus e querer solucionar. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que continuar pedindo direção, porque entre um ponto e outro tem muito caminho que a gente pode tomar errado também, né? Tem muita curva que a gente não precisa fazer. E a gente não pode só, Deus me deu isso, essa bênção, então agora tá tudo certo, né? Agora eu vou tomar as decisões, porque agora eu já sei que é por aqui, mas não é.
Muitas vezes a gente tem que continuar diariamente pedindo orientação para o Senhor para a gente não cair, né, em algum caminho que não seja o caminho certo, né? A gente tem que estar sempre alinhada com Ele para não tomar nenhuma atitude errada e colocar tudo a perder. E nesse caso, ele tinha a mulher que era estéril, ele tinha um destino incerto, ele estava deixando o seu povo, ele estava, conforme no meio do caminho, o seu povo ia diminuindo, ele não encontrou um lar do jeito que ele pensou quando ele saiu, inclusive os cananeus habitavam naquele lugar. Então, muita coisa levava, teve fome no lugar, ele podia ter pensado, tá tudo dando errado, então não era para ser por aqui. E aí ele mesmo começou a querer resolver e aí piorou, né? Então, a lição que pelo menos eu tiro desse capítulo é: a gente deve sim se dispor a Deus para ser uma pessoa usada por ele, para fazer o que ele quiser, onde ele quiser, com quem ele quiser, quando ele quiser, mas a partir do momento que você se dispõe, você tem que estar totalmente condicionada a que o seu leme do seu barquinho seja direcionado por ele, para que a gente não corra o risco de imprimir nessa situação, né, nessa missão, o nosso entendimento, que o nosso coração é enganoso. E aí a gente pode tomar decisões por experiências anteriores. Não existe experiências anteriores em caminhos novos do Senhor. Não existe. Ah, mas porque não sei quem foi assim. Não existe. Tudo se fez novo. Quando ele dá um novo caminho, por isso que ele quer que Abrão saia da sua terra, da sua parentela, e ele levou Ló junto, só que Deus não falou para ele levar Ló, né? O Ló, ele foi ali de step, tanto é que nós vamos ver que isso ainda vai dar confusão. Ló vai ter várias coisas na vida de Ló que vão atrapalhar Abrão, né? E porque não era para ele levar, ele levou um cara que ele teve uma fé emprestada, ele foi no vácuo, assim, ele, não existe fé a reboque, ele não tinha, ele não estava indo porque ele estava acreditando na missão, ele estava indo porque ele estava se encostando em Abrão, e Abrão querendo ser o suporte dele, então não existe suporte na fé, a gente pode ajudar as pessoas, encorajar, mas a pessoa precisa estar numa situação por Deus. Por exemplo, se eu levo uma pessoa para a igreja e ela vai por minha causa ou por causa de alguém, ela se decepciona, ela sai da igreja por causa da pessoa. Uma pessoa que entra na igreja por causa de outra pessoa, ela nunca entrou por causa de Deus. Então, é uma responsabilidade muito grande. Quando a gente chama alguém para a luz, né, a gente tem que mostrar quem que é o centro de tudo, quem que é, da onde vem essa luz. Porque, às vezes, a pessoa, ela acaba achando você uma pessoa legal, ai, que bom que eu vou ter alguém que vai me dar uns conselhos, mas se essa pessoa não entender que o grande autor de tudo isso é o próprio Deus, ela vai se decepcionar porque as pessoas são falhas. E aí ela vai, às vezes, até afastar mais ainda. Pessoas se decepcionam com pastores, com igreja, com pessoas do próprio grupo, e aí as pessoas acabam se afastando mais ainda. Então, a responsabilidade é muito grande. Por isso, quando a gente chama alguém para os caminhos do Senhor, a gente tem que imprimir nessa pessoa, né, quem que é o grande astro, quem que é o grande autor de tudo, né, para que essa pessoa não corra o risco de estar com outras intenções. Às vezes a pessoa, vem porque você vai prosperar, sua vida vai dar certo. Não é isso, é por quem Deus é, não porque ele faz. Porque muitas vezes Deus tem que mudar tanto a vida dessa pessoa antes dela poder prosseguir, que ela vai pensar, mas eu só estou perdendo, né? Acho que uma coisa errada que as pessoas muitas vezes falam é, olha, a hora que você começar a buscar Deus, você vai ver que a luta vai vir. Eu não acho certo apresentar o Senhor dessa forma, né? A pessoa vai deixar de lado muita coisa, mas coisa que não agregava, né? A pessoa vai ter paz, ela vai ter um novo coração, ela vai ter o Espírito Santo de Deus dentro dela. É isso que a gente tem que fazer a propaganda certa, né? E sempre estar conectada e alinhada com Deus para que a gente não corra o risco de contar as nossas experiências. Nunca é o que eu acho, é o que a Bíblia diz, né? Para que a pessoa consiga entrar nessa caminhada por si própria, sem se apoiar em pessoas e com olhar em Cristo, olhar em Deus, né?
E Abrão, ele começou bem, mas depois ele baqueou nos seus próprios medos, nas suas próprias inseguranças, né? E mesmo assim o Senhor foi dando livramento, porque numa dessa ele podia, a Sarai podia ter sido tomada pelo faraó, e acabou aí, né? A promessa de... Só que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, um monte de gente se ferrou, mas a coisa aconteceu, porque, né, Deus, ele tem um propósito. E às vezes a gente acaba atrapalhando, porque a gente quer... Que nem essa história dele querer ter... Né, Sarai empurrou Agar para ele, e não era o filho da promessa, era com ela, né? Mas eles não tiveram fé o suficiente para acreditar que ela seria mãe mesmo na velhice. Então, eu acho que a gente tem que aprender com isso para nunca achar que é tarde demais, nunca achar que é difícil demais. E por isso que Deus pega pessoas das mais impossíveis, do tipo, a mulher era estéril, era fácil acreditar que ela seria, né, mãe de vários filhos se ela não tivesse problema nenhum. Então, isso aí ficou até hoje para a gente saber, né, os grandes feitos do Senhor. É isso, queridas. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Esse capítulo é curtinho, mas tem algumas coisas legais, Amor, né? Oi. deixa eu te perguntar, Sarai é Sara? É porque assim, ó, antes de Deus fazer grandes coisas na vida deles, o nome de Abraão era Abrão, né? Deus transformou o nome dele para Abraão depois que ele obedeceu a alguns feitos. Se eu não me engano, foi quando ele ofereceu Isaac. Não, foi antes, tanto dele como dela. Eu vou ver certinho que parte que foi, mas ele era Abrão e ela era Sarai. Depois que Deus firmou aliança, foi na aliança. Depois que Deus firmou aliança com eles, que pediu que falou, olha, para poder provar que vocês são o meu povo, acho que ele falou para fazer circuncisão. E aí ele transformou o nome de Abrão para Abraão, com A mais, e o nome de Sarai para Sara. Porque que nem mais para frente ele vai transformar Jacó em Israel. Ele fazia isso para como se fosse assim, uma nova pessoa. A partir daqui você vai carregar esse nome, que esse nome significa uma coisa mais grandiosa. Legal, entendi. Obrigada. Nada. Tá no capítulo 17, né, Mônica? 17? Tá me ouvindo? E a minha mãe comentou aqui agora que é como Jesus faz com a gente, né? Quando a gente aceita Jesus, ele também nos dá parte dessa nova criatura que nós somos em Cristo. Faz parte da nova aliança. É que eu estou na casa dela, ela ouviu. Aí fez esse comentário. Legal, legal. Eu vou ver aqui certinho a parte que ele fala que ele mudou. Aqui, ó. Sarai recebe o nome de Sara. É no 20, Gênesis 18, não, 17 mesmo. É o sinal mesmo da aliança. É isso mesmo, é do quando manda cortar fazer a circuncisão, né? Aí ele fala, para vocês serem nascidos de novo, né? Deus também disse a Abraão, quanto a sua mulher não se chamará mais Sarai, de agora em diante ela se chamará Sara. É o capítulo 17, tá, Lu? É quando ele estava com 9 anos. Uma coisa que eu achei interessante também, Mônica, é que no que a gente aprendeu lá da Torre de Babel, os homens fazer o seu nome conhecido ali, né? E eles não queriam se espalhar pela terra, eles queriam eles mesmos fazer o seu nome conhecido. E depois, quando Deus chama Abrão, é totalmente diferente. Deus fala que dele serão benditas todas as famílias. Então, se espalha isso, não fica ali. E é o próprio Deus que eleva Abrão. E outra coisa também é que Abrão ele não tinha moradia fixa, né?
ele fazia tendas, e tem um versículo que agora eu anotei, eu não sei qual deles é. A mãe dele já era namorada celestial, e é diferente também do que aqueles homens estavam buscando, né? Não era isso que eles queriam, eles estavam pensando só em fazer esse monumento, só que já Abrão já tinha essa noção de morada celestial, né? Exatamente, é. Você vê que como Deus usa, né? Às vezes as mesmas coisas, mas quando é o homem querendo se engrandecer, né? A coisa não dá certo, né? E quando Deus quer engrandecer, aí acontece a mesma coisa, né? Às vezes o mesmo essa questão de querer o homem querer engrandecer o nome, a gente vê tanto isso, pessoas querendo ser famoso, pessoas e Deus sabe muitas vezes que se ele der certas coisas para certas pessoas, a pessoa vai se perder, porque a pessoa vai começar a se inflamar, né? Ficar cheia de orgulho. Por isso que a gente tem que sempre orar pedindo para Deus nunca dar para nós nada que a gente não vai saber lidar e vai tirar ele de primeiro lugar. Às vezes a gente não sabe, às vezes é uma coisa tão simples que pode tirar Deus do centro da nossa vida. Por isso que nosso coração é enganoso. Quem conhece a gente mesmo é o próprio Deus. Por isso que a vontade dele tem que prevalecer. E a gente não pode deixar o medo, a insegurança, as circunstâncias abalarem a nossa fé. Porque numa dessa aqui, Abraão tinha todos os motivos, né? E ele se deixou levar, então a coisa complicou, podia ser mais fácil. E quem sentiu isso na pele foi eles mesmos, né? Então, às vezes a gente acaba atrapalhando a nossa própria vida, né? E essa parte do altar que você falou, eu acho interessante também a questão